Destaque agora do Rio de Janeiro, gente. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a psicóloga que fez ofensas homofóbicas a funcionários de um restaurante. Rodrigo Viga tem detalhes. Vai responder por injúria homofóbica, lesão corporal e ameaça uma psicóloga que ofendeu e agrediu funcionários de um restaurante que funciona dentro do Museu do Amanhã, dos cartões postais aqui do Rio de Janeiro. A psicóloga foi identificada como Juliana de Almeida César Machado. O caso aconteceu no último final de semana, mas só veio à tona nas últimas horas. A Polícia do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar esse caso. Ela agrediu verbalmente e fisicamente funcionários desse restaurante. Um dos principais alvos foi uma chefe de cozinha do restaurante que funciona dentro do Museu do Amanhã, para tentar impressionar e intimidar os empregados do restaurante. A psicóloga se dizia desembargadora de justiça. Quem estava presente ficou chocado com a cena e começou a registrar os insultos e as agressões. Até um tapa no rosto da chefe de cozinha foi desferido pela psicóloga. A chefe Isabela Duarte disse que está extremamente traumatizada. O caso foi levado para a Polícia do Rio de Janeiro. Inicialmente, a psicóloga, que também criou um tumulto e uma confusão dentro da delegacia para aonde foi levada, foi registrado como lesão corporal. No entanto, dada a repercussão e o avanço das investigações, o registro foi revisado. A Polícia do Rio de Janeiro decidiu então instaurar o inquérito para apurar crimes de injúria homofóbica, ameaça e lesão corporal. Testemunhas desse caso estão sendo ouvidas e a Polícia do Rio de Janeiro segue fazendo diligências para tentar avançar nas investigações. Do Rio, Rodrigo Viga. Nelson Kobayashi, queremos te ouvir a respeito dessa situação bizarra, digamos assim, né? Nós não conseguimos ouvir, nós evitamos, inclusive, por vontade própria, não exibir as falas, não mostrar o áudio muito violento dessa mulher contra os funcionários do restaurante. Mas falando de questões técnicas, desde 2019, o STF firmou um entendimento que crimes de homofobia e transfobia devem ser enquadrados, tipificados dentro da lei de racismo. Na ocasião, não sei se você vai se lembrar disso, alguns ministros até defenderam que era preciso que o STF se debruçasse sobre esse tema, porque o legislativo, que tem a competência primária para isso, não se debruçava. Me parece ainda que tem uma legislação parada, que não avança a respeito disso também, ainda no Congresso. O que esperar de punição para essa mulher? Olha, Lívia, sim, de fato a gente teve essa decisão do STF que equipara o crime de homofobia ao crime de racismo e, portanto, há uma pena rígida, mas neste caso a gente precisa entender que a imputação feita a essa psicóloga não seria propriamente de homofobia, mas de injúria com natureza homofóbica, né? O que é diferente. Essa injúria é uma ofensa à honra da pessoa, é um xingamento com natureza homofóbica, né? Isso também tem uma pena grave, mas se distancia, de certa forma, do racismo e da homofobia, que é aquela discriminação pelo fato da pessoa, da sexualidade da pessoa. Discriminação de impedi-la de participar de determinado ato, de ingressar em determinado local, seria essa a diferença. Neste caso, é uma ofensa que não deixa de ser grave, uma ofensa que precisa repercutir para a nossa sociedade e, infelizmente, uma psicóloga, que é alguém de quem se espera um mínimo de senso comum, de maturidade, de evolução. Talvez essa psicóloga precise mesmo de outra psicóloga. Agora, Kobayashi, no começo desse ano, mais precisamente em fevereiro, houve esse entendimento de que a injúria racial, estou falando de injúria racial, fosse equiparada ao racismo. Isso poderia se aplicar, essa equiparação, nesse caso também, em casos de injúria ligada a crimes de homofobia, transfobia ou não? Eu acho que a equiparação válida aqui, que já tem inclusive teses nesse sentido, seria da injúria homofóbica com a injúria racial. No que isso impacta? Na ausência de prescrição, por exemplo. São crimes imprescritíveis. E mais,
inafiançáveis também. Eu acho que essa é a equiparação que a gente já tem acompanhado no judiciário. Quem ofende alguém em razão da sua sexualidade vai pagar pela mesma pena que alguém que ofende a outro em razão de sua raça ou cor, por exemplo.